Nós quando pedimos um café, penso que a única coisa que temos que ter em conta é o estabelecimento onde nos dirigimos. Depois de lá estar dentro, pedimos e bebemos o que lá. Mas para fazer um bom café, deve-se partir pela matéria-prima. O café tem que ser muito bom. Tem que ter uma boa origem, tem que ser bem torrado. E depois, para extrair um bom café expresso, aí sim, entra a componente da máquina de café, do moinho, a própria água, nós temos a máquina, a mão do barista, o barista tem que saber o que está a fazer, tem que saber usar as técnicas adequadas para que o café seja uniforme e, finalmente, para manter todo aquele equipamento em condições, tem que ter um bom técnico para que tudo funcione. Falamos aqui do barista. É um termo que muitas pessoas não têm a noção do que é. O que é que faz um barista? Que formação é que tem de ter para ser barista? O barista, há quem não conheça a terminologia barista, quem não sabe que função é essa, e quem pense que o barista é só a pessoa que utiliza a máquina de café expresso. Penso que não é tão Mas é muito mais do que isso. É muito mais que isso. O barista tem que saber muito de café. No limite tem que dominar o processo desde a colheita do café, ou tem que pelo menos conhecer para poder vender o seu produto. Portanto, para poder selecionar um bom produto, tem que dominar todas essas, digamos, etapas até aí sim utilizar bem o equipamento e ter uma boa técnica. Se pedirmos um expresso, ele tem que saber dominar algumas técnicas, mas se pedirmos um cappuccino, um latte ou até uma meia de leite, tem que também ter a técnica adequada para trabalhar a vapor, para ter um bom leite com qualidade. Foi este desconhecimento pelo termo barista e tudo o que envolve que vos levou a criar a competição de baristas? Nós criámos a competição, como se diz na gíria, para dar um empurrãozinho ao fenómeno barista, à atividade dos baristas em Portugal. Há 3 anos atrás, isto estava a começar, o Campeonato Nacional de Baristas tem 5 anos, nós somos patrocinadores desde o início, mas estava numa fase de crescimento muito difícil, ou seja, ou morria ali à nascença ou então crescia e cresceu. Portanto, nós criámos esta competição que funcionava como uma pré-competição para o Campeonato Nacional. Isto é, nós chamamos de uma competição informal, mas é sobretudo uma competição descomplicada, uma competição em que o ambiente é menos tenso e que permite errar com facilidade, sem haver qualquer problema com isso, e portanto permite ao barista preparar-se de uma forma relaxada para o Campeonato Nacional. E dar-lhe alguma experiência para quem quer seguir altos voos, de ir para os campeonatos mundiais, por exemplo? Claro, eu penso que sim, que alguns dos concorrentes ao Campeonato Nacional, penso que temos aqui 2 ou 3 hoje, têm essa ambição de ir ao Campeonato Mundial. Se calhar não tanto para o ganhar, temos que reconhecer que para ganhar um Campeonato Mundial é preciso ter sponsors fortes, é preciso dinheiro, para se preparar, digamos. Mas a experiência lá fora, o Campeonato Mundial, trocar impressões e vivências com baristas de todo o mundo, penso que 60 países, é fundamental para esta malta ganhar experiências. Portugal, em termos de consumo, comparados, por exemplo, na Europa, os países nórdicos, da Alemanha para cima, consomem quase o dobro do café que nós consumimos. Bebem não só expresso como noutras variantes, portanto noutras extrações, nomeadamente o café de filtro, e daí beberem muito. Portugal tem a particularidade, tal como a Itália, em que o consumo de café, eu diria que 90% ou mais, é café expresso. E aí sim, há uma forte componente de expresso. Portugal tem bom café, tem boas marcas. O fenómeno barista tem no mundo, se calhar, 15 anos, e em Portugal chegou assim. Vamos muito atrasados, são um percurso normal. E aqui a Fiamma tem uma máquina que é uma estrela, parece ali um cockpit porque tem toda uma tecnologia, toda uma série de funcionalidades por trás. Nós temos 2 máquinas, aliás, todas são estrelas, não é? Algumas são estrelas mais cintilantes, não só pelo design, mas também pela tecnologia, como é óbvio. Nós lançámos há 2 anos a Astrolab, que é esta ali, esta máquina aqui. Para além de ter um design fora do comum, portanto bastante arrojado, tem uma tecnologia muito desenvolvida. A tecnologia desenvolvida é mais do que isso, ou seja,
tem uma tecnologia de apoio ao barista para que ele possa, com o mesmo café, potenciar diversos tipos de aromas e sabores que de outra forma numa máquina tradicional não conseguiria. Sim, há pouco, quando estivemos a fazer a visita à fábrica, explicou que tem ali 2 depósitos de água, permite 2 tipos de controle, ou um controle extra na temperatura. Exatamente. A Astrolab é uma multi-boiler, é uma máquina que tem multi-caldeiras, tem a caldeira de serviço e depois tem uma caldeira por cada extrator, cada grupo, e paralelamente tem bombas de pressão variável que nos permitem extrair o café com pressão desde 2 a 10 bares e utilizar essa versão da forma que desejamos para potenciar cada um dos aromas e dos sabores que o café tem. Porque a temperatura da água é extremamente importante, porque um bocadinho acima, um bocadinho abaixo e pode estragar tudo. Estragar tudo. Há alguns cafés que são bastante sensíveis. A temperatura deve estar ali entre os 88 e os 95, é um range um pouco grande, mas isto para dizer o quê? Abaixo de 88 não se consegue tirar de café e acima de 95 também não é aconselhável. E depois, dependendo da origem, dependendo do tipo de café, dependendo da torre, temos que encontrar a temperatura ideal para o nosso café. E aí uma Astrolab, ou uma vela, ou uma compasso multiboiler, são máquinas que têm essa tecnologia das caldeiras múltiplas, que nos permitem um controle de temperatura ao 10º de grau centígrado. Mas num café mais não tão tecnologicamente avançado para este tipo de máquinas, o facto de pedir, por exemplo, um expresso em chávena fria e não na tradicional, que costumam estar por cima da máquina, realmente faz diferença ou não? A chávena faz muita diferença, começar pela forma, mas sobretudo pela temperatura. Isto é, a chávena escaldada, uma das coisas que é muito comum pedir, e sem fazer juízo de valor às preferências de cada um, eu diria que não é muito aconselhável. A chávena escaldada vai acabar por queimar o nosso café. Ele pode ter sido muito bem extraído desde a moinha da máquina, e depois chega ali ao fim e queima. São gostos. A chávena fria, eu conheço pessoas que utilizam chávena inclusivamente refrigerada, uma chávena que está para aí a 5 graus e que o café, ao entrar numa chávena com esta temperatura, vai ter uma reação que de outra forma não libertaria aqueles aromas. Eu aí penso que tem mais a ver com o aroma do que com o próprio sabor, mas potencia aromas que de outra forma não conseguiríamos perceber. Muito bem. Então, e uma outra coisa que também é interessante, que é, às vezes, falando no consumidor final propriamente dito, hoje em dia já começa a haver uma maior informação sobre o café, mas mesmo assim a maioria das pessoas não tem noção dos tipos diferentes de café que existem. Começamos a perceber porque desde o fenómeno das cápsulas, das máquinas de cápsulas, as pessoas começaram a comprar e há muita variedade no linear. Mas muitas das vezes a sensação que tenho é que as pessoas ou vão à promoção, ou à intensidade, ou à cor da embalagem. Claro. Eu não sou muito entendido em cápsulas, não tenho nada contra, pelo contrário, acho que é mais um tipo de extração. A cápsula não é semelhante ao expresso, mas não é exatamente um processo de extração como o expresso tradicional. No É um entanto, facilitador para quem tem máquina em casa. exatamente. Em muitas ocasiões é provavelmente a solução mais conveniente. Ou porque quem utiliza gosta daquele sabor e está satisfeito, não precisa de, nem vou dizer melhor, não precisa de outra coisa. E é mais simples. É um pouco uma lasanha congelada. Dá muito mais trabalho fazer uma lasanha de forma tradicional do que uma lasanha congelada. Depois, se gostamos do que temos no prato, é o gosto de cada um. O fenómeno das cápsulas, penso que até veio impulsionar alguma atenção do público para o facto de que o café pode ter diferentes sabores, óbvios, aromas, por aí fora. Não está a educar muito o público, porque há muita gente que pensa que esses aromas que existem nas cápsulas são adicionados. Se calhar, atenção, não sei, não tenho esse conhecimento, mas aquilo que nós sabemos é que o café é uma planta que absorve mais de 800 sabores que a rodeiam, do meio ambiente que a rodeia. Daí a necessidade da origem ser fundamental, de ser uma origem que tenha um meio ambiente adequado, quase selvagem, portanto sem grande proximidade a centros com influência de fatores exógenos não naturais, e depois o café absorve aromas e sabores de plantas que estão à volta da planta do café. Daí se dizer que o café tem mais de 800 sabores.
mediante a temperatura, a pressão, a mão do barista e por aí fora, conseguimos, uns percebemos mais, outros percebemos menos. É isso. Ainda temos muito que aprender. Voltando aqui um bocadinho às máquinas, há uma particularidade que é os nomes dos vossos modelos estão todos eles relacionados com descobrimentos. Sim, nós tínhamos nomes de máquinas que eram, digamos, inventados ou criados no momento. Tinham a ver com o processo de desenvolvimento de cada modelo e criávamos um nome. Ali um brainstorming. Chamado nome de guerra. A determinada altura, esta Portugalidade que nós queremos sempre honrar e manter, a partir disso, levou-nos para a questão dos descobrimentos, porque não nos podemos esquecer que os nossos antepassados, os portugueses, que andavam nos descobrimentos, quase sem grande tecnologia, mas foram eles que foram reinventando essa tecnologia. E alguns dos instrumentos de navegação que os portugueses reinventaram, criaram, estão agora aqui de uma forma diferente, mas replicados, como por exemplo a Astrolabe, que é um instrumento de navegação. Temos quadrante, compasso, neste caso o nosso modelo compasso refere-se à bússola, não ao compasso. E agora a vela, que é um modelo o nome que chama a vela da caravela, não é? Que foi usada pelos portugueses. E que revolucionou a navegação. Exatamente. E vocês também querem revolucionar o mundo dos cafés? Nós tentamos, não queremos revolucionar o mundo, mas queremos acompanhar a evolução do mercado e dos clientes, sempre com a preocupação de satisfazer o cliente da máquina de café, desde o utilizador até ao comprador e às empresas de café e por aí fora. Portanto, queremos colocar máquinas no mercado que não sejam só instrumentos, que sejam mais que isso, que tenham uma relação com o utilizador. Vocês neste momento já exportam para quantos países? Para quantos? 70 países. Um número já muito simpático. É um número, há muito mais, não é? Os meus filhos costumam perguntar quantos é que faltam, faltam muitos. Mas mais do que a questão dos países, é essa componente. Cada um desses países pode nos influenciar positivamente no desenvolvimento das nossas marcas. Muito bem. Obrigada.